Êxodo, capítulo 2. Moisés nasceu durante um tempo de grande opressão, angústia e escravidão dos israelitas no Egito. Faraó, temendo o crescimento dos hebreus, ordenou a morte de todos os bebês israelitas do sexo masculino. A mãe de Moisés, que se chamava Joquebede, o escondeu por 3 meses. Por fim, quando ela não conseguia mais esconder a criança, Joquebede fez um cesto de junco vedado com piche e betume, colocou o bebê Moisés dentro dele e o colocou no rio Nilo, confiando que Deus iria protegê-lo. A irmã dele, Miriam, foi acompanhando o menino de longe para ver o que aconteceria. O cesto foi encontrado em meio aos juncos pela filha de Faraó, chamada Hatseput, que tinha descido ao rio para tomar banho. Ela encontrou o bebê chorando no cesto. Então, ela ficou com dó dele. Mesmo sabendo que o bebê era israelita, ela o adotou e o criou como se fosse seu próprio filho. Ela deu ao bebê o nome Moisés, que significa tirado das águas. Quando a irmã de Moisés viu que a filha de Faraó tinha adotado Moisés, foi até a princesa e perguntou se queria que ela encontrasse alguma mulher israelita para amamentar o bebê, e a filha de Faraó aceitou. Assim, com o tempo, Moisés cresceu no palácio de Faraó, desfrutando de todas as vantagens da realeza, como viver nos luxuosos salões do palácio egípcio, sendo educado nas artes e na cultura do Egito. Durante sua juventude, Moisés soube de sua origem hebraica e viu que o trabalho que eles realizavam como escravos era muito pesado. Um dia, quando Moisés tinha cerca de 40 anos de idade, ele presenciou um egípcio espancando um hebreu. Então, ele interveio e acabou matando o egípcio acidentalmente, e por medo, ele escondeu o corpo do egípcio na areia. No dia seguinte, andando pelo Egito, Moisés viu 2 hebreus brigando um contra o outro, e então ele perguntou a um deles: "Por que estava espancando alguém do seu próprio povo?" E o hebreu perguntou: "Quem te fez juiz e líder sobre nós? Você vai me matar como matou ao egípcio?" Então Moisés pensou que a notícia já tinha se espalhado e chegado aos ouvidos de Faraó, e este, quando ficou sabendo, procurou matar Moisés. Com medo de ser punido, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde viveu como um pastor de ovelhas e se casou com a filha de Zaqueu, chamada Zípora, com quem teve 2 filhos chamados Gerson e Eliezer, e teve uma vida tranquila por mais de 40 anos. Enquanto pastoreava as ovelhas, Moisés teve um encontro sobrenatural com Deus no Monte Horebe, onde ele viu uma sarça ardente, mas que não se consumia. Ao se aproximar, ouviu a voz de Deus o chamando pelo nome. Deus disse a Moisés que tinha visto o sofrimento de seu povo no Egito e que o enviaria para libertá-los. Moisés inicialmente hesitou, argumentou com Deus, dizendo que não tinha eloquência suficiente para falar diante de Faraó. No entanto, Deus garantiu a Moisés que estaria com ele e o ajudaria em sua missão, já que todos que queriam matá-lo já estavam mortos. Então, Moisés retornou ao Egito com sua esposa Zípora e seus filhos, e conheceu seus irmãos biológicos Miriam e Arão. Deus então designou ao seu irmão Arão para ser a voz de Moisés junto de Faraó. Eles confrontaram Faraó, exigindo a libertação de seu povo. O Faraó, porém, endureceu seu coração e se recusou a deixar os hebreus irem. Então Deus enviou uma série de 10 pragas sobre o Egito, cada uma mais devastadora que a anterior. Cada praga era uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses egípcios e uma tentativa de convencer a Faraó para libertar os hebreus. Finalmente, após a 10ª praga, na qual todos os primogênitos dos egípcios foram mortos, o Faraó concordou em libertar os hebreus. Após sua libertação, os israelitas começaram a jornada rumo à terra prometida. No entanto, Faraó mudou de ideia e enviou o seu exército e foi em perseguição ao povo israelita. Com Faraó em perseguição, os hebreus fugiram do Egito em direção ao Mar Vermelho. Quando parecia que estavam encurralados, Deus instruiu Moisés a estender sua mão e seu cajado sobre as águas, e o Mar Vermelho se abriu, permitindo que os hebreus passassem em segurança pelo leito do mar com os pés enxutos. O exército de Faraó tentou seguir os hebreus, porém, assim que os hebreus alcançaram a outra margem,
as águas voltaram ao normal, engolindo todo o exército egípcio que estava em sua perseguição, fazendo com que todos eles morressem afogados. Depois de atravessar o Mar Vermelho, os israelitas liderados por Moisés seguiram para o deserto de Sur, rumo à terra prometida. Lá enfrentaram a falta de água e quando chegaram em Mara, acharam água, mas não puderam beber porque eram amargas. E o povo murmurou contra Moisés, e ele clamou ao Senhor. Então Deus lhe mostrou uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali ele deu estatutos e ordenanças aos israelitas para eles seguirem e obedecerem. E então Deus não iria colocar enfermidade sobre o povo. Isso está em Êxodo capítulo 15, versículos de 22 a 27. No deserto, os israelitas passaram a depender da provisão sobrenatural de Deus. Ele enviava maná do céu todas as manhãs para alimentar o povo, e em outra ocasião trouxe codornas para satisfazer sua fome. E isso está em Êxodo capítulo 16, versículos de 1 a 36. Então, quando todo o povo chegou nos pés do Monte Sinai, Moisés recebeu as ordens de Deus para subir o monte, onde permaneceu por 40 dias e 40 noites, recebendo os 10 mandamentos e outras leis e orientações de Deus, firmando uma aliança entre ele e o povo de Israel. E isso está em Êxodo capítulo 34, versículo 28. Durante sua jornada pelo deserto, os israelitas enfrentaram problemas internos como rebeliões, provações, e eles murmuravam contra Moisés e contra Deus, desejando voltar ao Egito. Moisés intercedia em favor do povo por causa dos pecados deles e buscava a orientação do Senhor para resolver os problemas que surgiam. Por exemplo, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, eles construíram um bezerro de ouro para adorar, e a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Isso está em Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 35. Durante o período em que os israelitas estavam no deserto a caminho da terra prometida, aconteceram várias batalhas e conflitos com diferentes povos e nações pelo caminho. Os israelitas foram atacados pelos amalequitas em Refidim. Moisés ordenou a Josué que escolhesse homens de guerra para lutar contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo de uma colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas prevaleciam na batalha. Quando ele baixava as mãos, os amalequitas venciam. Então, Arão e Hur ajudaram Moisés a manter as mãos para o alto, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, os israelitas liderados por Josué e com a ajuda de Deus, derrotaram os amalequitas à espada. E isso está escrito em Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 16. Os israelitas também enfrentaram vários conflitos e batalhas com os povos cananeus, enquanto se aproximavam da terra prometida. Quando todo o povo chegou até as fronteiras da terra prometida, Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã. Embora a terra fosse abundante e fértil, a maioria dos espias deram relatório negativo por causa da presença de povos poderosos na região, que segundo eles seriam gigantes que faziam com que os israelitas fossem gafanhotos frente a eles, e isso os apavorou. Entre os 12 espias, apenas Josué e Caleb deram um relatório de fé, falando que se Deus prometeu que a terra seria deles, então ele iria entregar os inimigos dos israelitas nas suas mãos. E isso está em Números capítulo 13, versículos de 1 a 33. Por causa da falta de fé e da desobediência do povo, Deus anunciou que aquela geração não entraria na terra prometida, exceto Caleb e Josué. Deus os fez vagar pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, todos daquela geração morreram, e uma nova geração cresceu e entraria na terra prometida. Isso está em Números capítulo 14, versículos 26 a 35, e em Deuteronômio capítulo 2, versículo 14 e 15. E embora Moisés tenha conduzido os hebreus até as fronteiras da terra prometida, ele próprio não foi autorizado a entrar nela. Após uma desobediência dele a Deus, que aconteceu quando ele bateu em uma rocha para que a água jorrasse, ao invés de falar com ela, como Deus tinha ordenado, Moisés foi informado por Deus que estava impedido de entrar na terra prometida, que ele havia liderado seu povo para conquistar. No final de sua jornada, Moisés subiu ao Monte Nebo, de onde pôde contemplar a terra prometida.
Ele morreu ali, aos 120 anos de idade, e o próprio Deus mesmo sepultou seu corpo. A Bíblia descreve que mesmo próximo de sua morte, seus olhos não se enfraqueceram e ele não perdeu seu vigor. A Bíblia registra que nenhum profeta jamais surgiu em Israel como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. A história de Moisés é um testemunho da fidelidade de Deus em libertar e guiar seu povo, mesmo em meio a dificuldades mais desafiadoras. As ações e a liderança de Moisés, cuja fé e compromisso com Deus inspiraram gerações de pessoas ao longo dos séculos, moldaram a história do povo hebreu. Sua história continua a ser contada e reverenciada, como um exemplo de coragem, dedicação e serviço a Deus, e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo até os dias de hoje.